Olá, meu nome é Andressa Petri e eu gostaria de compartilhar um estudo que eu fiz sobre a origem do pecado. A gente vai ver em Ezequiel 28 como começou, né? O mais conhecido hoje como Diabo, Satanás, era conhecido como Lúcifer e ele era um anjo de luz. E vamos ver aqui no versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E a gente vê no versículo 17, elevou-se o seu coração, ou seja, o primeiro pecado, a primeira raiz de pecado, a raiz da maldade começou no orgulho, quando Lúcifer quis ser maior que Deus, ele quis receber adoração como Deus, ele quis ser como Deus. E o orgulho foi o start da maldade nele. Nós também temos orgulho dentro de nós. Por quê? Lá no Éden, Adão e Eva, eles eram puros, eles eram bons, eles não tinham maldade. Deus não criou o ser humano com maldade. Mas a partir do momento que teve a desobediência, o primeiro pecado, aí a maldade começou a fazer parte da nossa natureza. Aí todos os descendentes de Adão e Eva já nascem pecadores. Por isso que a humanidade, todos nós somos pecadores. Por isso que nós temos o orgulho também dentro da gente. Então a gente tem a natureza boa, que vem de Deus, e a gente tem a natureza ruim, que vem de Satanás, né? E que começou a fazer parte de nós por causa da nossa desobediência. E a gente vai ver 4 motivos de orgulho, 4 coisas que Lúcifer se orgulhou. Vamos continuar agora em Ezequiel 28, no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então a primeira coisa que ele se orgulhou foi na beleza, foi o ser, né? Foi na sua formosura. E ele era formoso. E ele se orgulhou disso, né? E a gente também faz isso, a gente também com quem você pensa que você está falando? Você sabe quem eu sou? Gente, OBS, eu adoro interpretar, então não ligue se eu ficar fazendo caras e bocas. Mas enfim, é tipo isso. E a gente tem isso dentro de nós, porque começou lá nele, por causa que ele se orgulhou da sua formosura. Sendo que, como nós seremos restaurados disso? Quem pode nos salvar? Jesus! Ele é o nosso referencial maior. E a gente vai ver um exemplo. Como é que Jesus lidou com o ser. Em João 4, do 7 ao 10, na parte que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Cara, olha o que Jesus responde para essa mulher. Ele podia ter falado: com quem você pensa que você está falando? Eu sou filho de Deus, vai lá e pega água para mim, querido. Mas não, ele sabia quem ele era. A gente vê no versículo, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que ele está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ou seja, ele sabia quem ele era, mas ele não precisou mostrar quem ele era. E tudo, Jesus é o centro, ele é o centro do universo. A história a gente estuda a partir de Jesus, antes e depois de Cristo. A gente está em 2014 por causa dele. A Bíblia é dividida. O Antigo e o Novo Testamento, com o nascimento de Cristo. A gente comemora a Páscoa, o Natal, por causa de Jesus Cristo. A Bíblia toda é Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha para
levar para as pessoas Jesus Cristo. Então, ele é o centro de tudo. E ele, mesmo sendo o centro de tudo, ele, nessa passagem, ele mesmo assim, ele se volta para ela, para a necessidade dela. Se você soubesse o que Deus pode te dar. E, cara, e ele lhe daria a água da vida, ou seja, mesmo ele sendo tudo que ele é, tudo que ele representa, ele não precisa mostrar. Ele simplesmente é. Ele é o grande eu sou. E ponto. Mais nada, simplesmente é. E a gente, como é que a gente na prática pode vencer isso? Em Gálatas 1, o versículo 10, na primeira parte, Paulo fala assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. Ou seja, a gente não deve buscar a aprovação das pessoas. A gente não deve se arrumar para agradar alguém. A gente tem que fazer para nós e não para as pessoas. Senão a gente vai sempre viver o que os outros vão dizer que a gente é. Ah, você é feio. Ah, você é burro. Ah, você não presta. Aí a gente começa a acreditar em um monte de mentira. Sendo o que a gente realmente é. Nós somos filhos amados de Deus. Cara, essa identidade, ninguém pode roubar isso de nós. E tendo a certeza dessa identidade, a gente não precisa provar pra ninguém quem a gente é. E quando a gente tem essa certeza, a gente não fica refém do que os outros vão pensar. Né? Que fulano vai pensar. Poxa, eu tenho que pensar em agradar a Deus. Ter a aprovação de Deus. Né? Isso, em primeiro lugar, a aprovação de Deus. E então a gente não tem essa necessidade de reforçar quem nós somos, porque sabendo que nós somos filhos de Deus, isso nos basta. Assim como Jesus, para ele bastou saber quem ele era o filho de Deus, e isso bastou para ele, não precisou mostrar, né? A segunda coisa que o diabo, Lúcifer, se orgulhou foi a sabedoria. A gente vê no versículo 17, continuando: corrompeste a tua sabedoria. Ou seja, ele tinha sabedoria e ele foi corrompido. A sabedoria dele foi corrompida, foi diminuída, assim como nós. A ciência comprova que nós usamos cerca de 5 a 7% do nosso cérebro. Ou seja, cara, Deus não ia criar a gente pra gente usar 5 a 7% do cérebro, né? Poxa, ele criou a gente pra usar 100% do nosso cérebro. Imagina se o homem, como é, constrói prédios, avião. Cara, nós somos muito inteligentes, e sendo que a gente usa só 5 a 7%. Imagina se a gente usasse 100%. E por que a gente não usa? Por causa da queda, lá em Adão. Né? Quando teve a queda do homem, a natureza pecaminosa começou a fazer parte de nós. A maldade também começou a fazer parte de nós. Então a gente tem a parte boa, que vem de Deus, e a gente tem a parte ruim, que vem de Satanás. Então, se nele está a origem do mal, o orgulho é a origem, e a sabedoria dele foi corrompida por causa disso, quando nós pecamos, quando o orgulho também passou a entrar no nosso coração, a nossa sabedoria também foi corrompida, né? Então, como é que a gente vai ser restaurado disso, dessa perda? Através do nosso referencial maior, Jesus. E a gente vai ver um exemplo como ele lidou com o saber. OBS. Eva, quando a serpente oferece o fruto, a serpente fala: você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então coma. Cara,
Eva, ela não sabia quem ela era, não é possível, porque ela já era que nem Deus. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas ela, o que aconteceu? A cobiça dos olhos dela, ela se orgulhou em querer ser como Deus. Então aí que o orgulho começou a fazer parte de nós. E então aí começou a maldade em nós através do pecado, né? Da desobediência. E a gente vê aqui em Mateus 22, do 41 ao 46. Olha que sinistrão, cara. Jesus é o cara. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Jesus, ele calou a boca de todo mundo, porque os fariseus na época estavam querendo provas contra Jesus para matar ele. Então eles vinham, sabe quando alguém vem com uma perguntinha que você sabe que essa pessoa quer me ferrar, essa pessoa tá perguntando isso. Então os fariseus eles estavam fazendo isso com Jesus, fazendo um monte de perguntinha para arranjar um motivo para prender ele. E Jesus, muito inteligente, muito sábio, faz essa pergunta e ninguém consegue responder ele. E aqui fala no versículo 46 que daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. E Jesus, ele sabia, mas ele não precisou provar que ele sabia, ele simplesmente fez uma pergunta e eles não souberam responder. Então assim, Jesus, ele primeiro, ele sabia quem ele era, ele simplesmente sabia. Nesse segundo exemplo, quer dizer, tá certo. Ele simplesmente era. Nesse segundo exemplo que a gente está vendo, do orgulho do saber, Jesus sabia, ele não precisava mostrar que ele sabia, ele simplesmente sabia. E como é que na prática a nossa inteligência vai ser restaurada? Aqui a gente vê em Provérbios 9, versículo 10, fala assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Ou seja, ter compreensão das coisas, para ter a compreensão das coisas é preciso o que ele fala? Se você conhece o Deus Santo, quanto mais a gente conhece a Deus, não conhecer por ouvir falar, porque a gente pode conhecer, eu conheço, Deus, o que é Deus? Deus é bom, Deus é fiel, Deus mora no céu. Conhecer de ouvir falar é muito diferente de você ter um conhecimento profundo, um entendimento de quem é Deus. E isso não é ninguém que vai conseguir para você. Não é por ter nascido numa família cristã que você vai ter. Não é o tempo na igreja que você vai ter. Não é o quanto você apenas conhece da Bíblia. Isso fala de intimidade, conhecer a Deus. É que nem você conhece uma pessoa só pela internet ou pelo telefone, é uma coisa. Agora, quando você encontra a pessoa, é outra coisa. E isso a gente conquista em oração, buscando a presença de Deus, tendo contato com Ele, realmente, né? Quanto mais a gente convive com uma pessoa, a gente vai vendo como é que é essa pessoa, o que essa pessoa deseja, o caráter dessa pessoa. Mas quanto mais a gente tem comunhão com essa pessoa. Então, quanto mais a gente tem comunhão com Deus, mais a gente vai ter compreensão das coisas e a nossa inteligência, a nossa sabedoria vai sendo restaurada, né? E então, beleza. A terceira coisa
de que Lúcifer se orgulhou foi os seus ornamentos, o ter. A gente vai ver aqui no versículo, a gente está em Ezequiel 28, né? No versículo 13, fala assim: estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, cara, Lúcifer, ele tinha 9 pedras preciosas. E aqui no versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, o primeiro que a gente viu. Segundo, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. O terceiro, o seu resplendor, o que ele tinha e resplandecia nele. Então ele se orgulhou pelo o que ele tinha, os seus ornamentos. Assim como nós, a gente se orgulha do que a gente tem. Quando a gente é criança, é bem aquilo: eu tenho, você não tem, eu tenho. E por que as crianças fazem isso? Porque isso está dentro de nós. Isso faz parte da nossa natureza. O orgulho faz parte da nossa natureza, né? E a gente pode se orgulhar do que a gente é, do que a gente sabe e do que a gente tem. E como a gente, né, qual a nossa referência para nessa questão? Jesus, ops, esse lado aqui, Jesus, nosso referencial maior. Então vamos ver a passagem de Mateus 14, do 15 ao 19. Fala assim: essa passagem é quando é a multiplicação dos pães. Tava lá o povo com fome e os discípulos chegaram para ele e falaram que no versículo 17, Mateus 14, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam a mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Então, como Jesus lida com o ter? Ele deu graças, ele foi grato a Deus. A gente vê também no momento da ceia, antes de Jesus ser crucificado, em Mateus 26, 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Então, como Jesus lida com o ter? Agradecido, dando graças a Deus. Assim devemos ser. Tudo que a gente tem que dar graças a Deus. Se a gente tem muita roupa, se a gente tem pouca roupa, se a gente tem muita comida, se a gente tem pouca comida, a gente tem que dar graças a Deus, né? No caso da multiplicação dos pães, eles tinham 5 pães e 2 peixes para uma multidão. E sendo grato, aconteceu um milagre. Todos foram alimentados. Por quê? Porque Jesus deu graças a Deus, ou seja, foi grato. Imagina, o que a gente faz muitas vezes? A gente reclama. Imagina se fosse uma outra pessoa. E ia falar assim: só tem 5 pães e 2 peixes? Que coisa! Que droga, agora não vai dar pra alimentar todo mundo, vai faltar comida. Poxa, só eu sozinha, tô com tanta fome como sozinha. A gente começa a murmurar, reclamar. Mas o que Jesus nos ensina? A ser gratos. Ele pegou o pouco que ele tinha, não dava para alimentar nem ele e os discípulos, mas ele deu graças a Deus. E aí teve um milagre. Então o milagre vem na nossa vida quando a gente é grato, quando a gente tem o coração grato, né? Beleza. E como na prática a gente vai vencer isso, a gente vai ver Paulo. É isso que eu tô falando. É o que Paulo fala aqui em Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer seja alimentado, quer seja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar
qualquer situação. É isso. Esse é o segredo de Paulo, esse é o segredo de Cristo. Estar contente em qualquer situação. Ser grato, tendo muito, tendo pouco. Tendo tudo, tendo nada. Né? Então, a gente viu o terceiro. Agora vamos ver o quarto ponto que Lúcifer se orgulhou. Primeiro, ele se orgulhou na beleza, o ser. Segundo, se orgulhou na sabedoria, o saber. Terceiro, os seus ornamentos, o ter. E o quarto, no seu talento ele se orgulhou, o fazer. A gente vai ver melhor, né, o que ele fazia no céu, o que o diabo, antes de ser diabo, fazia no céu. A gente vai ver aqui no capítulo 28, no versículo 14, tu eras querubim da guarda ungido. Então, né, ele era um querubim da guarda ungido. E o que ele fazia mais exatamente, a gente vê no capítulo 26, no versículo 13. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Ou seja, cantiga, harpa, ele era responsável pela adoração a Deus, né? Pelo louvor a Deus. E ele se orgulhou no seu talento, no que ele fazia, né? E assim nós somos, assim a gente, no que a gente faz, a gente se orgulha no nosso talento, sendo que é claro que é natural a gente, poxa, olha, eu consegui plantar uma bananeira, eu consegui escalar a montanha, sei lá. É claro que é natural, mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é o equilíbrio. Porque Jesus, ele sabia e não precisava provar que ele sabia. Isso é equilíbrio. Jesus é o equilíbrio de tudo. Né? A gente vê em todas as situações, ele ficou equilibrado. E é a mesma coisa, né, nos nossos talentos. O problema não é em ficar feliz, em saber fazer. O problema está em se gabar, se orgulhar disso. De modo que a gente vá se sentir superior às outras pessoas. Ah, eu sei, sei lá, cantar muito, eu canto muito e a pessoa não canta nada. Então eu vou me achar que eu sou melhor do que ela por causa disso? Ah, claro que não. Aquela pessoa vai ter uma habilidade que é muito melhor do que você numa outra coisa. E a gente precisa disso, nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que tenham várias habilidades diferentes. O que seria de mim se não tivesse alguém para fazer roupa? O que seria de mim se não tivesse alguém para construir essa parede, um engenheiro? O que seria de mim se não tivesse os garis para poder manter a nossa cidade limpa? E a gente tem que tá feliz com os nossos talentos, tá feliz com o talento do outro, e não inveja, e não orgulho de saber algo que alguém não sabe, por exemplo. Porque isso que é a raiz de todo mal. O orgulho é a raiz de todo mal. Por quê? Isso faz com que as pessoas se choquem umas com as outras, para que haja separação, haja briga, discussão. Na maioria dos casos é porque alguém está se achando superior do que outra pessoa, né? Sendo que a gente deve olhar para o nosso referencial maior, quase caiu de novo. Jesus Cristo é o nosso referencial maior. E a gente vai ver como ele lida com essa questão do fazer. Em João 2, do 1 ao 10. Esse momento é o primeiro milagre que Jesus faz, de transformação da água para o vinho. Ele fez isso. E olha só como ele lidou com essa questão. Ali perto estavam 6 potes de pedra, cada um cabia entre 80 e 120 litros d'água. Os judeus usavam água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca.
Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho, hein? Olha só, ele fez um elogio, esse dirigente da festa. Sendo que ele estava elogiando pro noivo, falando: poxa, olha só, você guardou o melhor. Só que quem que fez o milagre? Quem que transformou a água pro vinho? Pelo visto era um vinho muito bom, porque ele foi elogiar e tudo. É óbvio, Jesus faz as melhores coisas, né? Jesus que fez. Foi Jesus que fez, mas ele não foi lá e falou: peraí, fui eu que fiz, tá? Me elogia, porque fui eu que transformei essa água em vinho. Porque senão não ia ter vinho na festa. Não, Jesus ficou na dele. Ele simplesmente fez. Ele não precisou provar que ele fez. Ele fez. Isso basta. Isso devia nos bastar. Mas infelizmente, por causa dessa natureza que a gente possui, porque nós somos pecadores, a gente tem a necessidade de mostrar que fez, de mostrar que sabe, de mostrar que é, de mostrar que tem. E como nós somos restaurados completamente dessa maldade que há em nós, através de Jesus Cristo. Porque todas as nossas maldades já foram perdoadas. Jesus já morreu na cruz. A obra de Deus já foi completa em relação à nossa restauração. A morte de Jesus na cruz representa toda as nossas maldades lavadas, perdoadas, porque era para nós termos morrido. Ele morreu no nosso lugar e ele ainda ressuscitou. Ou seja, a gente não vai lá visitar o túmulo de Jesus, não existe. Porque ele ressuscitou e vive. E ele vive. E ele deseja restaurar a nossa vida. Ele deseja com que nós não vivamos mais no pecado, as nossas maldades. Porque a gente sofre. Quando a gente... o cara vai e faz uma atrocidade, ele vai preso, né? Sendo que Jesus, ele veio justamente aqui na Terra para nos salvar, nos livrar dos nossos pecados, enfim. Então, através dele, nós conseguimos ser restituídos disso tudo, né? Ele é a chave de tudo. E em relação a isso, né, do fazer, como a gente vai vencer na prática isso? A gente entender o que está em Filipenses 2,13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Ou seja, se a gente tem consciência que Deus é quem age em nós, a gente não deve se orgulhar do que a gente faz, né? E então é isso, eu queria deixar aqui, compartilhar esse estudo com vocês. O meu desejo é que eu, que você, que todos nós possamos ser cada dia mais humildes, né? O que fala em Mateus 23, no versículo 12, que quem se engrandece será humilhado. Lúcifer se engrandeceu e foi humilhado. E continuando o versículo, quem se humilha será engrandecido. Ou seja, que possamos nos humilhar na presença de Deus, porque a palavra promete que Ele vai nos engrandecer se a gente se humilha na presença dele. Então, é isso que eu queria deixar, essa mensagem que eu queria deixar para vocês.